Olá, eu sou Gabriela Noceira e está começando mais um Momento Câmara. E nesta semana tivemos a nossa 115ª sessão ordinária na Câmara de Vereadores. Durante a sessão, o vereador Gleison Begali vai à tribuna para expor sobre os casos de escorpião em escolas e creches do município. Mas a realidade é que muitas escolas estão tendo uma infestação de escorpiões. Escorpiões sendo encontrados em berços de crianças, encontrado nos playgrounds onde as crianças brincam, nos refeitórios, e não tarda muito para que a gente possa ter aí uma tragédia acontecendo aí nas nossas escolas públicas de Catanduva. Os ar-condicionados não estão sendo ainda ligados, muitas escolas com esse problema. A gente está vivendo aí uma onda de calor, estamos vendo aí os efeitos do El Niño, enfim. Catanduva é uma cidade quente por natureza, e o verão se aproxima, e esse final de ano promete ser de altíssimas temperaturas. E a gente vê que o executivo não realiza a tarefa de casa, uma demanda que se arrasta já há muito tempo, mais de ano, não é algo agora, pontual. Esses ar-condicionados já foram adquiridos há muito tempo, foi detectada a falta das instalações elétricas há muito tempo, já foi apontado aqui pelo executivo vários fatores que fizeram com que esses ar não pudessem ser instalados, mas cadê a resolução desses problemas? Não é algo de 1 mês, de 2, de 4, de 6 meses. É uma demanda que já ultrapassa aí mais de ano e que vem se arrastando e que não se resolve. E soma-se a isso a questão das águas, dos bebedouros, que não estão em algumas situações fornecendo água fresca para as nossas crianças. A água sai em temperatura ambiente, e a água em temperatura ambiente nesse momento é água quente. A água sai morna da torneira. Então eu queria conclamar aqui, mais uma vez, a Secretaria de Educação, para que pudesse olhar com zelo para essas crianças. A gente sabe que recursos não faltam para a Secretaria de Educação, é uma secretaria que tem um orçamento altíssimo, então fica aí mais uma vez esse lembrete. Vou voltar aqui toda semana até que esse assunto possa ser resolvido, porque como a gente muito fala aqui, somente através da educação é que nós vamos transformar a nossa sociedade e, consequentemente, vamos transformar a nossa vida coletiva. A convite do vereador Maurício Gouveia, Cláudia Vaz de Lima usa a tribuna para se manifestar a respeito do veto do prefeito ao projeto de lei que obriga a inserção do símbolo mundial do TEA em placas indicativas de vagas preferenciais em estacionamentos públicos e privados. Eu ouvi dessa semana, lembrando que o Matheus está falando das dificuldades encontradas pelas famílias, a gente lida diariamente com mães à beira de suicídio. E quando a gente fala de mães à beira de suicídio, é pelas dificuldades encontradas ao redor. Para tudo a gente tem que ter dificuldade. Para ter o cuidador, para receber um atendimento humanizado. Hoje uma mãe no grupo falou que faz 1 ano que está aguardando uma consulta com uma neuro. Então, assim, toda vez que eu venho aqui falar para vocês, eu vim falar das mesmas dificuldades. Nós estamos com 4 anos de grupo de mães de apoio, 2 anos de ativismo, e a gente continua com as mesmas dificuldades. Mas eu imploro para vocês, de novo, vou reiterar o pedido do Matheus. Tem do PAC aí do presidente, eu vi que pode ser pedido CAPES. Por favor, nos ajude a ter um centro de atendimento especializado para as crianças com autismo. É inadmissível que uma cidade como Catanduva ainda a gente não tenha esse lugar. Ficam nos dando migalhas. Posto de saúde não atende as crianças com TEA. O vereador Maurício Gouveia usa a tribuna para criticar o veto do prefeito ao PL 82/23, que dispõe sobre a obrigatoriedade da inserção do símbolo mundial do transtorno do espectro autista nas placas indicativas de vagas preferenciais em estacionamentos públicos e privados. Aí eu me pergunto, e faço uma reflexão, como sempre faço aqui. Quando o cidadão, que é o gestor do nosso município, ele vai
e fala que ele veio para servir, olha, eu sou padre, eu vim para servir, mas servir quem? Agora, essas famílias aqui, para nós, como representante deles, é vergonhoso, eu me sinto envergonhado, porque eles não estão pedindo nada mais do que o direito deles, que pagam os seus impostos. Um dos IPTU mais caros do Brasil é o da cidade de Catanduva, estado de São Paulo. E o que eles recebem em troca? Desculpa, uma banana do senhor prefeito, porque o senhor se esconde sim atrás de uma batina. De humanização o senhor não tem nada. Se pintasse algumas vagas, nós até mostramos uns modelos, tem um modelo aqui de algumas vagas de estacionamento em algumas cidades. Não era só o adesivo, como o Maurício solicitou. O do Maurício é mais simples e mais fácil ainda de execução. O nosso era um pouco mais elaborado, eram vagas especiais próximos a locais onde se trabalhava com crianças com autismo. Clínicas, escolas, enfim. Esses locais onde pudesse haver uma maior concentração. E foi bastante emocionante essa reunião, porque a mãe chegou a chorar lá, conversando com o João Paulo, dizendo, aí eu vi o vídeo da Cláudia aqui, a mãe dizendo que por vezes passa em frente o local onde a criança vai fazer a terapia, e a criança, quando chega de frente ao local, quando não acha a vaga para estacionar, a criança tem essas crises, esses momentos onde se desregula totalmente. A criança que tem TEA, a gente sabe que para desregulando, demora-se às vezes 1 hora, 2 horas para a criança poder voltar em sintonia, em ritmo, para poder fazer. Dentro da educação de forma específica, que é a área onde acolhe essas crianças, nós tivemos a aquisição de umas maletas educacionais, né, de leitura, que foram pagas aí na faixa de 600 a 750 reais por unidade dessas maletas de leitura. Daria para pagar, e uma para cada aluno, repetir os mesmos livros do ano passado, não equipar as bibliotecas, que sairia 100 vezes mais barato. Gastaram, se não me engano, 12 milhões para a compra desses materiais. E a gente vê que o investimento no ser humano fica sempre muito aquém, né? Por que não investiu metade desse valor na contratação de uma empresa especializada para o fornecimento dessa mão de obra para essas crianças, né? Não sairia metade do preço. É uma coisa que eu gostaria que, se vocês pudessem dar uma pesquisada a respeito da lei de contratação dos cuidadores. São 2 anos, mas geralmente ela é interrompida no meio do ano. E isso, para os autistas, é um pouco complicado, porque ele se adapta àquela pessoa durante um tempo. Para as crianças, é muito complicado, porque eles pegam um afeto, ele pega um carinho, ele pega um respeito, confiança nesse cuidador. O projeto de lei, ora vetado, afronta diretamente o disposto na lei, aí ele passa algumas palavras aqui. Isso porque o projeto de lei interfere na gestão e na organização da Secretaria Municipal de Trânsito, que necessariamente terá que adequar as placas de sinalização das vagas existentes na via pública, bem como fiscalizar a sinalização de estacionamentos de todos os mercados, cinemas, shoppings, de tudo que abrange a nossa cidade. Não obstante as inconstitucionalidades apontadas, a adequação das placas indicativas de estacionamento enseja significativo aumento de despesas, trazer ao seu bojo a estimativa do impacto econômico-financeiro. Aí tem os artigos aqui da Constituição. Mas aí a gente vê outras coisas podem, né? Eu acompanho a sessão toda terça-feira. Vi que o vereador Maurício falou a respeito dos crachás, né, que foi feito, um valor exorbitante de crachá. Os eventos que é feito na cidade, mas para pensar nos autistas, dá gasto, tem custo. É difícil, tudo é difícil. Pelo levantamento que eu fiz, mais ou menos, nós temos hoje 1.800 a 2.000 crianças autistas na cidade. O que a prefeitura disponibiliza? Temos o CAPS, né, que tem o atendimento ali,
Só que, assim, é muito demorado. Eu tenho um amigo meu que trabalha comigo na empresa. Já faz 1 ano que ele está tentando passar o filho dele para ter o laudo, para ter todo o diagnóstico. 1 ano. Para piorar a situação, retiraram a cuidadora do filho dele, que tem o TEA e epilepsia. Ele mora lá no Imperial. Então, assim, é um descaso total. Eu coloquei alguns pontos aqui a respeito das emendas que vieram para a saúde, né, dos deputados Mota. Eu observei também, na deputada Mara Gabrilli, parece que também destinou algumas verbas para a cidade, para a saúde. Eu gostaria de perguntar para o prefeito, qual foi o valor destinado para o autismo? O vereador Dr. Luiz Pereira faz requerimento solicitando ao Executivo, junto à Secretaria de Trânsito, melhorias em ruas do bairro Cidade Jardim. Requer a mesa ouvido do outro plenário nos termos regimentais que seja oficiado do senhor prefeito municipal de Catanduva, Padre Oswaldo de Oliveira Rosa, para que, juntamente com a secretária de Mobilidade e Trânsito, providencie urgentemente a construção de uma rotatória na confluência das ruas Paracatu, Rua Jussari, Avenida Olambra, no residencial Cidade Jardim, conforme o croquis em anexo, com a finalidade de estabelecer regras de trânsito no referido local, uma vez que, segundo moradores, há um grande fluxo de veículos que trafegam de forma desgovernada e que pode vir causar acidentes no referido local. Sala de Sessões, Washington Luiz, 3 de outubro de 2023, vereador Luiz Pereira. Explicações pessoais, mas eu prefiro neste momento porque é correlato com a avenida. Nessa sessão, também tivemos a aprovação por unanimidade do PL 104/2023, de autoria do vereador Luiz Pereira, que institui o mês de incentivo ao aleitamento materno, denominado Agosto Dourado. Senhor presidente, passaremos aos projetos de primeira discussão. Processo número 104/2023, assunto: institui o mês de incentivo ao aleitamento materno, denominado Agosto Dourado, e da outras providências. Interessado, o vereador Dr. Luiz Pereira. Classificação: projeto de lei. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Trata-se de projeto de lei que institui o mês de incentivo ao aleitamento materno, denominado Agosto Dourado. Do que tange a legalidade e a constitucionalidade, foram plenamente atendidas nos termos do parecer jurídico exarado nos autos, razões pelas quais nada a opor ao presente projeto de lei, e parabenizando o ilustre propositor pela justa iniciativa. Ante ao exposto, somos por sua aprovação. Sala de Sessões, 3 de outubro de 2023, assinam os vereadores Dr. Luiz Pereira, Maurício Gouveia e Belê. Projeto do vereador Dr. Luiz Pereira, com os pareceres das comissões todos favoráveis. Em discussão, projeto. Encerrar a discussão, em votação. Projeto composto por 4 artigos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Dr. Luiz Pereira. Requer que a votação a ser dada do artigo 1º seja extensiva aos demais artigos. Em votação, requerido pelo vereador Dr. Luiz Pereira. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto aprovado por unanimidade em primeira discussão. O diretor do Instituto Federal, Marcelo Veloso, fez uso da tribuna para falar sobre o trabalho realizado pela instituição de ensino. Então, é um dever também da instituição prestar contas daquilo que a instituição faz, daquilo que a instituição busca atender a nossa sociedade, a nossa comunidade. Para aqueles que ainda não conhecem a instituição, o Instituto Federal é uma instituição centenária, né? Ela iniciou em 1909 e de lá para cá houve uma série de melhorias e de mudanças na sua concepção, né? Na concepção educacional da instituição, e também na abrangência nacional das cidades, dos estados e dos municípios. A partir de 2008, né, a instituição se torna Instituto Federal, e hoje ela compreende, né, mais de
680 municípios do Brasil inteiro, né, estando presente em todos os estados. No estado de São Paulo, especificamente, nós temos 42 campos, e 5 deles estão em implementação ainda, então nós temos 37 campos funcionando. Especificamente falando do Instituto Federal aqui de Catanduva, né, nós estamos aqui numa cidade já há 13 anos, iniciamos as atividades em 2010, e de lá para cá estamos evoluindo, melhorando a nossa atividade e os benefícios trazidos para a nossa sociedade, e hoje eu acho que a gente consegue confirmar que a instituição já tem uma maturidade muito mais importante no sentido de entender o município de Catanduva e conseguir, né, contribuir com o seu desenvolvimento em diferentes formatos, considerando as nossas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Um aspecto que eu gostaria de ressaltar a todos aqui é uma característica bastante peculiar dos institutos federais, né? Não é uma característica específica do Instituto Federal de Catanduva, mas da rede federal em todo o Brasil, que é a sua capacidade e o seu objetivo de se relacionar com a sociedade, com a sua localidade. Ou seja, a territorialidade ela é extremamente necessária para o desenvolvimento da nossa instituição. E isso por um simples fato, que a instituição ela foi construída, né, uma política pública que visava o desenvolvimento regional, o desenvolvimento econômico, social, político e cultural da sua região, né, da localidade na qual está inserida, compreendendo o bairro no qual está inserido e os bairros vizinhos. Então, ela é uma instituição que tem como característica a presença e o contato, o diálogo com as pessoas, né, com a sociedade na qual ela está inserida. Isso é um pouco diferente do modelo que nós conhecemos da universidade, que não necessariamente tem uma inserção direta na comunidade na qual ela cresceu. E não é questão de fazer algum juízo de valor, mas são coisas diferentes, né? Não é nem melhor nem pior, mas é só uma característica específica da nossa instituição, que às vezes as pessoas elas avaliam o Instituto Federal como uma universidade, e de fato nós não somos uma universidade, né? Somos os institutos federais, que têm um objetivo e têm uma finalidade diferente, que é muito mais voltada para o desenvolvimento local e regional, né, do município e das cidades vizinhas que compreende a micro-região aqui de Catanduva. Só como curiosidade, né, o Instituto Federal é uma autarquia federal e tudo que nós fazemos em termos de parte pedagógica, administrativa, contratos, compras, pagamentos, é tudo feito dentro da instituição. Então, todo o planejamento, todo o gasto, todo o empenho dos valores, né, o investimento, é tudo feito dentro da instituição. Então, esse ano, em termos orçamentários, considerando as emendas parlamentares, nós tivemos um orçamento de R$2.400.000. E parece engraçado a gente falar, né? Gastar dinheiro não é tão fácil assim, né? Principalmente no setor público, que nós temos a responsabilidade, né, com aqueles valores, com aquele dinheiro, e de investir naquilo que é melhor para a sociedade. Então, é importante deixar esse registro, porque todo o trabalho do setor administrativo da instituição, que às vezes as pessoas não veem, né, a gente reconhece de uma maneira mais simples a parte educacional, mas o setor administrativo também é extremamente importante para conseguir viabilizar, né, o gasto daquele dinheiro em favorecimento da nossa sociedade. O vereador Maurício Riva faz duras críticas ao STF e à legalização do aborto. Um ano atrás, mais ou menos, nós estávamos aprovando nessa casa o Dia do Nascituro e a Semana em Defesa da Vida. É uma proposta do meu gabinete, eu quem fiz a proposta do projeto de lei para que fosse criado o Dia do Nascituro e a Semana em Defesa da Vida no âmbito municipal, mas foi acolhido por toda a casa, muitos vereadores foram coautores, foi aprovado por unanimidade pela casa, e embora tenhamos a alegria de já existir essa lei, que hoje é a Lei 6.334, de 24 de outubro de 2022, ela coincide com um momento muito delicado que nós vivemos no Brasil. A defesa da vida ela é muito ampla, ela é desde a sua concepção no ventre materno até a sua morte de forma natural. Mas, dentro dessa defesa da vida, nós temos a defesa do nascituro, aquele que ainda está no ventre da mãe, aquele que já tem a vida, mas ainda não teve o seu nascimento, está sendo cuidado dentro do ventre da mãe. E é uma triste coincidência que um ano depois de nós termos criado essa lei em âmbito municipal, uma lei que foi feita para trazer a conscientização,
um trabalho de conscientização à sociedade da importância da defesa da vida, o STF vem fazendo a proposta de que o aborto seja legalizado até 12 semanas de vida do feto. E 12 semanas sem critério algum, apenas pela livre vontade de que seja feito o aborto. Sem critério, sem nada. Parece absurdo eu dizer isso, mas eu conferi, li, reli várias vezes a votação da ministra Rosa Weber, e é justamente nisso que ela baseia. Nós não queremos o aborto, eu tenho certeza do que eu estou dizendo, que a maioria do povo brasileiro não concorda com essa interferência do STF, e por isso, nós devemos nos manifestar a nossa vontade, manifestar aquilo que nós queremos, aquilo que nós pensamos. Não podemos nos omitir num momento como esse. Por isso, convido você para no dia 7 de outubro, sábado agora, às 9 horas da manhã, estar junto conosco na Praça 9 de Julho, para nós fazermos a caminhada em defesa da vida. E podemos e faremos também outras coisas para mostrar o apoio ao Congresso Nacional, que na sua maioria também não concorda com o aborto, e também mostrar aos ministros do STF, que ainda não votaram, qual é a vontade do povo brasileiro. Se em cada município nós nos organizarmos, com certeza teremos uma grande mobilização em todo o nosso Brasil. Durante a sessão, o vereador César Patrick usa a tribuna para comentar sobre a sua moção em apoio ao Congresso Nacional contra o aborto. Aproveitando já a situação, quero parabenizar o vereador Maurício Riva, os vereadores Ivan Bernardi, se eu não me engano, Nelson Toso, da moção contra o aborto. Fiz uma moção também, apoiando o Congresso em nome de outros deputados parceiros, para que seja encaminhado diretamente. Mas quero parabenizar os mesmos, todos os vereadores que são cristãos, que eu também sei que têm a ciência e a consciência de se manifestar sobre essa situação, que é absurda ver no nosso país. Existem já, de forma jurídica, situações que a justiça permite o retirar do feto por várias outras situações. Mas, como bem disse o vereador Maurício Riva, esse julgamento do STF quer permitir que qualquer mãe chegue... O senhor tem que discutir o veto desse projeto. Que é mais ou menos perto das crianças. Então, parabenizar mais uma vez, estarei também presente nessa manifestação, nessa caminhada, e já declaro meu apoio aí contra o STF. Mas eu quero seguir o veto, porque eu já sei que não adianta ir contra o veto, que a justiça não vai ganhar. Quero parabenizar o presidente Marquinhos Ferreira. Vi uma matéria do senhor hoje no Balanço Geral sobre a lei do senhor que foi aprovada pela justiça, que o prefeito ele não sancionou. Quero já aproveitar o espaço aqui para parabenizar o senhor, vereador presidente Marquinhos Ferreira. E peço aos meus nobres amigos que sigam o veto. O vereador Nelson Toso faz uso da tribuna para comentar sobre a corrida dos garçons e garçonetes realizada na última segunda-feira. Foi maravilhoso, gente. Vocês não têm noção a felicidade daquela meninada correndo. Eles não estavam nem quase preocupados só com o prêmio, eles estavam se divertindo. Eu acredito que já faz uns 25 anos atrás que teve essa corrida, depois nunca mais teve. Então foi uma coisa bonita a valorização que a gente conseguiu fazer para eles. Foi bonito demais, o pessoal estava muito feliz. Eu queria dar os parabéns aí os campeões, os garçons, que ganharam em primeiro lugar. O nosso amigo Helenilton Serra, da churrascaria Castelana. Em primeiro lugar, ganhou R$700 em dinheiro e vale compras. O Eliandro Porsche, da Castelana também. Castelana estava firme lá. Ganhou seus R$500 em vale compra e dinheiro. O Matheus Serpa Baio, da Casa de Pães, Flor de Trigo. O menino voou baixo também lá. O Marcos de Souza, o Marquinhos Sedal, ganhou R$200. O terceiro lugar, o Matheus ganhou R$300, perdão. E o Vitor Emanuel Pereira da Silva ganhou R$100 da Castelana também.
Isso foi os meninos, os masculinos, os garçons. E as garçonetes, a Lívia Maria Manzano, R$ 700, Água Doce e Cachaçaria. A Emanuela Lages Yamamura, R$ 500, Sufoco Pizzaria da Minas Gerais. Patrícia Helena Paiva, R$ 300, Labuca Italiana. A Eduarda Camilo Cantino, não tem, não está trabalhando agora atual como garçonete, mas trabalha como pipoqueira, vendendo pipoca nas casas, e tinha muita prática de bandeja, pegou em 4º lugar, ganhou R$ 200. E a Patrícia Queiroz de Amaral, do Top Claro Choperia, ganhou R$ 100. Muito obrigado a todos os participantes pela confiança. Desculpem alguns, né, a mudança dessas datas, que a gente não conseguiu, né, fazer no domingo, tivemos que fazer na segunda-feira, mas eu acho que foi até muito bom, porque ficou fresco, foi um momento de lazer. O pessoal da Feira Itinerante, muito obrigado por estarem lá prestigiando o projeto. Fizemos a corrida, o Cláudio Romagnoli quase que ganha a corrida de mim. Finalzinho ele derrubou a bandeja, eu passei ele. Abraço, Cláudio, muito obrigado pela presença. E no Pinga Fogo, a vereadora Thaís Braz fala sobre o seu pedido para a construção de um centro especializado para autistas. Como todos sabem, e o vereador Maurício explanou aqui, é uma questão de fato de elencar as prioridades. Inclusive nós estivemos, né, Cláudia, esse ano lá em Araraquara, visitando o centro de referência de Araraquara. Trouxemos para a tribuna também as fotos, é possível sim. Fizemos o pedido, encaminhamos ofício, requerimento. Inclusive, tem um ofício que está na União, porque nós estamos verificando se existe um patrimônio da União, já que o município não se mobiliza, vereador. Nós pedimos para a União disponibilizar se há uma área aqui para ser construído o centro de referência. Nós encaminhamos verba estadual com a deputada Tainara, nós encaminhamos verba federal com o deputado Kiko Seleguin, pedindo estrutura para construção, pedindo estrutura de mobiliário. Só esse ano foram 17 requerimentos discutindo as questões do autismo, entre neuropediatra, entre suporte para as famílias, como o Matheus falou, sobre a questão dos cuidadores, que é recorrente, porque a gente sabe que não tem uma formação contínua. Toda semana é problema com o cuidador. Aquela rotatividade. Temos problemas com o AEE ainda, que está para vencer o concurso, e ainda não se sabe como que vai ser essa dinâmica para o próximo ano, que também é um grande problema. Então, enfim, essa casa vem se mostrando, né? Fizemos o Abril Azul, fizemos o Fórum da Educação. Então, assim, a movimentação ela está acontecendo, mas o Poder Legislativo sozinho não consegue fazer toda essa mudança que a neurodiversidade, que a neuroatipicidade precisa. As cobranças estão indo, as respostas, quando voltam de forma insatisfatória, vereador. Inclusive, dá até vergonha de ler alguns requerimentos quando a gente faz questionamento. Tem requerimento que está há 4 meses atrasado, falando sobre autismo, e que as secretarias e o prefeito não retornou para a gente. Então, de fato, eu reforço. Há interesse da pauta? A humanização chega para essas famílias, que muitas vezes não têm rede de apoio? Então, esse é o questionamento. Do lado de cá, o trabalho tem sido feito, né? Agora, é despertar para que o prefeito realmente acolha. Na última segunda-feira, 2 de outubro, foi realizada a sessão de oitiva da SEI, da Associação Bom Pastor. Os vereadores ouviram a ex-associada que obteve na Justiça o direito de reaver o dinheiro investido no suposto projeto habitacional. A advogada da ex-associada também participou da oitiva e explicou como foi feito o processo. Quando eu soube que a conta da associação tinha sido bloqueada, eu vi no jornal e aí eu corri atrás, porque assim, é uma coisa que já está há muito tempo, né? Então a gente tem que correr atrás do direito da gente, porque a gente precisa, eles precisam. Na cabecinha dela, ela tinha lá um terreno. Outras pessoas, umas 3 mulheres, salvo engano na época, que faz bastante tempo, também foi junto. Porém, eles voltaram na associação e não sei quem lá acabou que falando que ia resolver, que não era para ingressar com a ação. Enfim, as pessoas acabaram que acreditando. É literalmente um 171, né? É uma enganação, é um dolo premeditado. Agora, é evidente que tinha algum interesse
além de prover a esse pessoal de baixa renda uma moradia. Porque esse contrato com cláusulas abusivas substitui por outro associado, substitui por outro, então, né, quem ia trabalhar com esse dinheiro, então não cruze os braços, vá atrás dos seus direitos, recebe o que foi pago com juro, correção monetária, danos morais pelo quê? Pela frustração, pelo sofrimento que causou. Então, acredito que é uma ação, não posso dizer ganha, mas a chance, né, de ter um êxito é grande. O colega que vai representar, ele tem que ser de confiança, sim, porque, infelizmente, há muitas propostas no meio de tudo isso, e a gente tem que ter firme e forte e honrar o nosso juramento lá na OAB, de ser sincero com o nosso cliente. E esse foi mais um Momento Câmara. Lembrando que a próxima sessão ordinária será no dia 10 de outubro, às 5h30 da tarde. E você pode acompanhar a sessão através do YouTube ou Facebook ao vivo.